Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários, em que particularmente estamos trabalhando o sequencial do livro Pão Nosso. Estamos indo para o capítulo 41. Os episódios diários são uma proposta da Comunhão Espírita para refletirmos a respeito de algumas obras da literatura espírita. E esse programa possui um recorte com 3 colegas de movimento espírita: Flaviana, Cláudia, Wagner e eu, Mário Augusto. E aqui estamos trabalhando para hoje um texto lindo, mais lindo, chamado No Futuro. Talvez até me emocione. Tem uma carta de Paulo aos Hebreus que diz o seguinte: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos que me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Vamos ler de novo, que ficou truncado. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 8, item 11. Ao se converter ao cristianismo, Paulo teve uma sensação de tempo perdido e quis, de toda forma, se reajustar. E ele saiu fundando igrejas para propagar o pensamento cristão. Porém, naquela época, o acesso à informação não era tão disponível como é hoje. E Paulo começou a escrever cartas a alguns povos, a alguns territórios que já tinham sido visitados. As cartas de Paulo possuem um enfoque de revisitação, possuem um enfoque de reflexão. Imaginemos nós, por exemplo, se nós pudéssemos e nós podemos escrever cartas contando as nossas histórias, contando o nosso processo de regeneração depois do encontro que nós tivemos com Cristo. Então, quando Paulo vem escrever nesse texto de hoje, que chegará um dia que nós não precisaremos mais escutar sobre o Senhor, porque nós conheceremos o Senhor intimamente, ele vem falar sobre o nosso processo de evolução espiritual. Ele vem falar no nosso processo de perdoar. Ele vem falar no nosso processo de amar. Ele vem falar no nosso processo de ponderar. Ele vem falar no nosso processo de reconciliar. O cristianismo, minha gente, só é coisa boa. É tanto que Paulo vem escrever sobre o futuro das nações. O futuro das humanidades. E por que o futuro das humanidades é o Cristo? Porque o Cristo, assim como Deus, é amor. E nós fomos criados por amor e para o amor. E no texto de hoje, Emmanuel traz inúmeros recortes que falam muito sobre o nosso processo de cotidiano. Prestemos atenção. Quando nós gravarmos na própria alma os parágrafos luminosos da Divina Lei, o companheiro, presta atenção a partir de agora, tá? O companheiro não repreenderá a companheira. O companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente
bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Emmanuel quer dizer com isso que quando a gente se encontra intimamente com a obra de Jesus, tudo passa a ter um novo sentido. É como se nós estivéssemos mais dispostos ao pensamento imortal. É como se nós estivéssemos dispostos a nos reconciliarmos com o outro. Peraí que derrubei o microfone aqui. Momento Video Show. Video Show era um programa da época da minha avó, que ela me contava antes de dormir. Antigamente, meu filho, tinha um programa chamado Video Show, contava os bastidores da televisão brasileira. Mas enfim, vamos retomar aqui ao que interessa. Quando a gente se encontra com Jesus, tudo aparenta ter um novo sentido, porque a gente vê na eventual crítica que a gente faria ao outro um momento de acolhimento. A gente vê no outro uma pessoa com muitos processos e potenciais de crescimento espiritual. E é muito legal isso que o Espiritismo nos ensina com o pensamento da pluralidade das reencarnações. Joana de Ângeles, por exemplo, quando vem falar no processo de potencial do espírito, ela diz que quanto maior o tom de voz que a gente utiliza, maior o desequilíbrio psíquico que nós temos. O tom de voz funciona como se fosse um termômetro, como se fosse um termômetro. E às vezes a nossa ira, às vezes a nossa projeção de julgamento fala muito sobre a gente. Quem escreve isso é Freud. Quanto mais Pedro me fala sobre Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Em outras palavras, a boca fala do que o coração está cheio. Devemos olhar no outro um potencial divino, assim como nós. Leon Denis, um contemporâneo de Allan Kardec, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vem dizer que nós temos um potencial, que a alma tem um potencial, que o espírito tem um potencial. E o potencial do espírito, o potencial da alma é a sua incrível capacidade de amar. Às vezes, nós podemos estar vivenciando um processo de amar que é tímido. Porque se nós ainda estamos em uma psique, se nós ainda estamos em uma psique de julgamento, de rancor, de mágoa, é porque nós ainda não encontramos o amor de Cristo no nosso coração. O amor de Cristo não está ia falar palestra, não está no episódio, não está nessa gravação, não está nessa conversa, não está no livro. Está só um pedaço. Está só um pedaço. O amor do Cristo está no nosso coração. Não sei você, mas eu tenho inúmeros processos de reconstrução cristã. E o que é um processo de reconstrução cristã? Observar que a mágoa é um fator impeditivo à vivência do amor evangélico. E quando eu descobri isso, tudo passou a ter um novo sentido. Eu, às vezes, ainda me irrito, mas na irritação eu silencio. Silencio, mas dentro de mim, fico com um argumento. Por que é que isso ainda me irrita? Se eu sei que eu sou um ser de amor. Porque, mesmo sabendo, eu ainda não consigo vivenciar o amor do Cristo.
Sabe quem me dirá isso? O tema do capítulo de hoje. No futuro. No futuro eu me verei hoje. E hoje eu não consigo me ver no futuro. Mas eu me vejo em um processo de construção. Como se fosse um projeto. Como se fosse uma maquete. Como se fosse um desenho. Em uma única palavra chamada amor. É isso que Jesus nos propõe. É isso, sobre isso, que Paulo escreve nessa carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 11. O que é que significa amor para você? Comenta aí, diz de onde você é, qual é o centro espírita que você frequenta, há quanto tempo você está aí no movimento espírita, nos estudos espíritas, se você tem alguma função de movimento institucional, permita-nos te conhecer. Um beijo e até a próxima, onde trabalharemos no capítulo 42, Sempre Vivos. Um abraço.